bom dia a todos. Que eu não estou vendo o relógio aqui, deixar um professor falar sem relógio é perigoso, porque é capaz de ficar falando muito tempo. Então, depois alguém se puder avisar um pouquinho. Bom, eu queria agradecer primeiro o convite do controlador-geral do município, cumprimentar em nome dele a todos os demais controladores, a todas as demais autoridades aqui presentes e também representantes da sociedade civil, né? Em geral, o papel que eu quero trazer para vocês aqui é um pouco da ideia geral de controladoria que se tem no mundo, tá? De certa forma, vou sair um pouco da realidade, mas no final, na nossa realidade, mas eu volto, né? O papel do controle é um papel muito difícil, né? Se a gente for olhar na nossa própria tradição, na nossa história brasileira, a primeira vez em que a gente vai ter expressamente constituído na legislação a ideia de controle é na primeira Constituição Republicana. O Tribunal de Contas da União sai dali. Logo em seguida vão ter outras instituições de controle. E vejam só que curioso e que tarefa difícil cabe a todos nós aqui, que pensamos o controle ou na academia, ou vivemos o nosso dia a dia dentro da administração pública, né? O controle não é algo novo. Ele é algo que, no caso brasileiro, ele é centenário já. Portanto, a gente tem uma longa tradição de controle, mas ao mesmo tempo a gente tem uma mudança profunda da sociedade e da administração pública. A gente saiu de uma administração pública da República Velha, depois passamos pelo período Vargas, do Estado Novo, o interregno democrático, passamos pelo regime militar e após a Constituição de 88 retomamos a democracia, ou estamos construindo a democracia. Então vejam só que é uma tarefa difícil, porque controlar uma administração pública que está em plena mutação o tempo todo, um processo de construção o tempo todo. E não há tarefa mais nobre por controle do que ser capaz de olhar para a administração pública de dentro e poder fornecer para cada uma das partes que compõem essa administração pública um feedback, uma informação relevante, certo? O controle em si, em boa parte dos países desenvolvidos, ele tem uma função primordial não de combate à corrupção, que infelizmente, como bem comentou aqui o secretário Pomini, infelizmente acaba sendo a tarefa do dia a dia, né? Que acaba desviando e tirando fôlego para as outras tarefas que são mais nobres, que são as tarefas realmente de olhar para a administração pública, avaliar, fazer um diagnóstico e informar as demais partes da administração pública o que está acontecendo. Esse é o papel primordial da controladoria, por exemplo, nos países da Europa Ocidental, ou na América do Norte, Estados Unidos e Canadá. Ou seja, mantém-se uma auditoria de conformidade, uma auditoria em que verifica se todos os preceitos legais estão sendo cumpridos nos procedimentos de administração pública, mas ao mesmo tempo não se perde de vista uma auditoria de processos para entender o que está se passando e informar aquela parte que está executando da administração pública algo que está ocorrendo que parece sair do bom caminho. E eu não estou falando aqui em termos de corrupção, estou falando aqui em termos de eficiência, de resultado. E por fim, a própria auditoria de resultado, que são conceitos difíceis de se lidar, difíceis de se construir e ao mesmo tempo difíceis de se combinar. E eu sei muito bem, a gente fica muito contente, eu fico pessoalmente muito contente com a Repac, porque não há forma melhor do que se dar conta dessa difícil tarefa do que a união de esforços, certo? Eu acredito que, dado o nível que nós temos de desenvolvimento da economia brasileira, da sociedade brasileira, ainda nós temos poucos recursos, certo? Para ter controladorias com a quantidade exata de servidores e de recursos para poder desempenhar suas atividades. Essa é a realidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente não pode, por causa da utopia de um dia ter mais recursos, deixar de enfrentar a realidade. Então, não há uma forma melhor de se fazer isso do que se combinar esforços, trocar experiências de boas práticas, conversar e sentar na mesa como todos aqui estão. Eu acho que esse é um caminho brilhante, dourado, para a gente conseguir chegar a essa utopia, que é desenvolver um processo de controle que consiga não apenas eliminar o descaminho, mas, sobretudo, informar a administração pública do que ocorre em termos de ineficiência, de más práticas, certo? Antes que o leite seja derramado. Porque, por incrível que pareça, a controladoria ela tem um papel fundamental dentro do Estado democrático. Porque ela não só dá esse feedback interno, como também ela municia, por exemplo, o cidadão.
e a partir disso ela facilita que o controle externo seja exercido. Porque, veja bem, não há o custo de monitoramento, como bem falou aqui o Comênio, eu gostei muito da alusão dele, se a gente veja, a gente tem um funcionário exercendo uma atividade, depois tem mais 3 ou 4 ou 5 controlando. No fundo, o que é isso? Um exercício quase que desesperado de monitorar a atividade da administração pública. E a gente sabe que esse monitoramento é um monitoramento muito complicado, certo? A administração pública é gigantesca, é enorme. Então, por exemplo, contar aqui com o controle social, eu sei que depois vão ter falas aqui que vão me seguir, que vão explorar melhor esse ponto, mas sem dúvida alguma, saber usar o controle social para potencializar o trabalho da controladoria é também algo fundamental. Então vejam só, aqui de plano de fundo, a gente tem na verdade uma grande missão, uma missão muito importante que cabe aos senhores e vocês controladores, ou seja, o bom exercício, o bom funcionamento das controladorias significará, em última instância, o bom funcionamento do Estado democrático. E vejam só que missão nobre, que missão importante que está aí destinada a vocês. Então, nesse sentido, eu brindo muito a construção da REPAC, vejo como uma iniciativa extremamente importante, coloco também à disposição, e aqui falando como um professor do Departamento de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas, a academia, tenho certeza que as diversas universidades brasileiras que trabalham em administração pública estão de portas abertas, então não tenham medo de bater as portas para conversar, conversem bastante entre vocês, e boa sorte nessa empreitada fundamental para o Estado Democrático Brasileiro. É isso. Obrigado.